Leopoldina chega no Brasil e é muito bem recebida pela população. Fica encantada com a terra que encontra. Por outro lado, percebe logo que a corte portuguesa não tem o mesmo comportamento e hábitos da corte vienense. Seu marido, Dom Pedro I, em termos de fidelidade, está um pouco aquém de suas expectativas. Nos jornais, as ideias liberais fervilham e são contrárias às diretrizes que havia recebido de Francisco I, seu pai, na Áustria, e pelas quais deveria se guiar enquanto estadista. Esse conjunto de circunstâncias, a curto, médio e longo prazo, vão trazer alterações nessa personagem fantástica que é a Imperatriz Leopoldina. Pois é, quando eu me deparei com a figura da Leopoldina, eu fiquei muito curiosa de como que essa mulher, uma austríaca, chega no Brasil e começa a se interessar tanto pela história do país, entra numa questão que seu marido estava vivendo, né, e da qual ela participa intensamente. Então, assim, é super curioso você ver o envolvimento de uma pessoa porque claramente Leopoldina ela adotou o Brasil como país, quer dizer, ela se encantou, pelo que a gente sabe, ela se encantou, ela vivia muito bem no Brasil. É bem interessante a gente perceber a preocupação dos jornais em divulgarem informações sobre a chegada de Leopoldina. Então, por meio da leitura de várias notícias, a gente percebe como a chegada desta jovem nobre foi preparada, foi cuidadosamente planejada. Então, por exemplo, quando a gente pega uma Gazeta do Rio de Janeiro, relatando a chegada dessa jovem, a gente consegue perceber toda a decoração festiva que foi preparada. A gente consegue saber que o chão foi ornamentado com ervas aromáticas, que foram preparados 3 arcos para acolher essa jovem nobre. Esses arcos festivos, eles inclusive contaram com a elaboração do artista Jean-Baptiste Debré, né? Eles eram totalmente ornamentados com flores. Eles traziam também as características dessa menina que estava chegando, o que se esperava dela. Um desses arcos, inclusive, traziam as qualidades que se esperavam das mulheres: bondade, doçura, sensibilidade. E aí é interessante a gente perceber que as qualidades da mulher estadista nesse arco não se faziam presentes. Precisamos rever o nosso conceito. Eu acho ótimo a gente estar discutindo aqui sobre a Leopoldina, porque era uma mulher muito forte. Quer dizer, imagina alguém afastada da sua família, sozinha no Brasil, com um marido que a traía, e mesmo assim essa mulher tem forças para tomar atitudes firmes, serenas e definitivas, como foi a assinatura do documento de independência do Brasil. O Rio de Janeiro era uma cidade com muitos escravizados pela rua, não é? Agora, tinha uma elite política aqui, tinha sido corte, a capital do Reino Unido durante muito tempo, e naquela ocasião Portugal queria fazer com que o Brasil voltasse à condição de colônia. A elite política, na verdade, não queria independência, queria continuar tendo um papel importante no Reino Unido. Inclusive queriam que a capital fosse, assim, de vez em quando no Rio de Janeiro, de vez em quando em Lisboa, tivesse 2 capitais, um reino com 2 capitais, onde o rei moraria durante um período numa cidade e em outro período no Rio de Janeiro, né? Lisboa e Rio de Janeiro. A participação dessas classes populares no cenário político do primeiro reinado, regências, ela é muito maior do que muita gente imagina. Os panfletos e os próprios jornais que tentavam ser essa voz, muitas vezes, da opinião pública, acabam também refletindo como esses ditos grupos populares entendiam conceitos, ideias, valores que estavam sendo discutidos e disputados entre essas elites.
Eu dou um exemplo. Como a ideia de liberdade era apropriada nessa sociedade? Porque, ok, se falava de liberdade, né, nas discussões para o processo de independência do Brasil, mas como liberdade era entendido para as classes populares? Como era entendido, por exemplo, para aqueles descendentes de escravizados? Como a liberdade foi apropriada pelos escravizados? Como se deu essas disputas sobre esses direitos? Ou, uma vez feita a monarquia constitucional, uma vez dada a Constituição, como essa sociedade passou a lutar pelos seus direitos? E aí é muito interessante para a gente pensar que esses grupos eles vão estar reivindicando de serem vistos como cidadãos, especialmente os homens de fora do mundo da escravidão. Esses homens de cor, eles vão estar lutando para serem reconhecidos como cidadãos e com os direitos de cidadania que a Constituição lhes garantia. Mas qual é o grande dilema que leva a essas rivalidades, né, inclusive raciais, conflitos raciais no Brasil? Como essas elites olham para esses grupos? Como as elites encaram esses homens de cor? Como desconfiança. Por quê? Porque ser negro no Brasil havia uma marca, que era a marca da escravidão. Uma vez que esse homem rompia com esse espaço, esse homem supostamente passava a aderir a direito de cidadania. Mas ele é tratado com desconfiança. Ele teria que provar o tempo todo que ele era um cidadão digno dos seus direitos, né, garantidos ou reservados à Constituição. E isso gera muitos conflitos. A preocupação desses homens é se mostrar o tempo inteiro como cidadãos e, portanto, lutando pelos seus direitos e também buscando se afastar desse mundo da escravidão. Então, eles entendiam política na maneira em que como eles podiam lutar pelos seus próprios direitos de cidadania, de serem respeitados, de terem resguardado os direitos que a Constituição lhes reservava. No mundo do Primeiro Reinado, esses sujeitos buscavam não serem reconhecidos como escravos e, portanto, serem vistos como cidadãos e, portanto, terem reconhecidos a sua cidadania. Lá no Primeiro Reinado, essa Constituição também, ou do Império como um todo, ela muitas vezes é falha. Ela muitas vezes não garante os direitos de cidadania desses homens de cor, desses homens pobres. E eles vão estar, ao longo de todo o período imperial, lutando pelos seus direitos, de terem reconhecido os seus direitos, por seus méritos, pelos seus talentos. Um pouco do discurso da meritocracia que a gente vê hoje também sendo falada, né? Mas é isso que está imposto. Então, é como eles se apropriam e como eles podem lutar pelos seus direitos. A forma como se guarda a memória muda, ou melhor, os instrumentos de expressão, de comunicação, instrumentos literários vão se alterando. Isso cria um desafio, né? Porque hoje, ou há muito tempo, nem tudo é livro. Na verdade, há muito tempo nem tudo é livro. Uma das pesquisas mais interessantes para o processo de independência no Brasil, por exemplo, são os panfletos, manuscritos, cartas da independência. Porque isso não girava dentro propriamente da oficialidade. Muitas vezes circulava no povão, digamos assim. Os panfletos eram comprados em padaria. O que são os panfletos hoje? Por exemplo, os tweets, as mensagens de Instagram, as mensagens de Facebook, etc, etc. É interessante a gente perceber também a mudança de Leopoldina no olhar dela sobre os brasileiros. É a mesma jovem que um dia sonhou em voltar para a Europa e rever sua família. A partir desse contexto do Dia do Fico, começa a ter um olhar mais carinhoso sobre o Brasil e sobre o povo brasileiro. E ela começa a abraçar a ideia de manutenção da autonomia aqui do nosso reino diante de Portugal. É sempre bom a gente lembrar que Leopoldina era filha de um homem, né, absolutista, no caso Francisco I, e o fato dela apoiar, né, esse rompimento entre Brasil e Portugal, ela de certa forma ela ia contra os desígnios do pai, mas ao mesmo tempo ela também salvaguardava a monarquia presente nos trópicos. A gente não pode esquecer que a América nesse período era envolta de república, né? A América espanhola já havia se fragmentado e existiam inúmeras nações que já haviam abraçado o republicanismo. Então, a presença de Leopoldina aqui no Brasil, com todo o seu empenho, acabou promovendo a permanência da monarquia no Brasil. Esses grupos populares, ou seja, sapateiros,
libertos, comerciantes, homens de cor de uma forma geral, que viviam de bicos. Esses sujeitos, eles buscavam se informar com o que estava acontecendo, mesmo que muitos deles não fossem letrados, pelos jornais, porque algum poderia ser letrado que um passasse para outro, então havia essa troca, né, nesses espaços, né, de sociabilidade que existiam aquelas praças, próprios bares da época, vamos dizer assim. Então eles tomavam conhecimento do que estava acontecendo de alguma forma e interpretavam à sua maneira discursos que estavam sendo postos nesses jornais, com uma ideia mesmo de liberdade. Então, como esses grupos vão apropriar a liberdade? Os próprios escravizados, de alguma forma, também recebiam essas informações. Então, como eles vão entender liberdade? Os escravizados vão ver nesse processo de tensão a luta pelas suas próprias liberdades, ou seja, pelo fim da escravidão. Não necessariamente da escravidão como um todo, mas pelo menos da sua situação de escravos, né? Daqueles grupos que acabam tendo as suas lutas ali pela sua liberdade, propriamente dita. Algumas pessoas me perguntam se Leopoldina lia os jornais. Sim, eu acredito que ela lia sim. Por quê? Leopoldina era uma mulher que amava os livros. Inclusive, no seu enxoval, o enxoval que ela trouxe da Áustria para cá, ela trouxe também a sua biblioteca particular. Ela, a todo momento, por meio de cartas, ela solicitava a parentes e amigos o envio de livros da Europa. E ela sempre dizia que ela encontrava nos livros um verdadeiro refúgio, até para o tédio. Porque aqui no Rio de Janeiro a cultura era bem diferente da Áustria e muitas vezes ela, por falta de distrações, ela encontrava na leitura esse refúgio. A Biblioteca Nacional lançou recentemente uma obra sobre o violão na corte imperial. O violão tinha uma presença muito marcante junto à própria Leopoldina, né? O médico, um alemão, que fazia parte, o médico dela, né, era alguém que gostava muito do violão e convivia nesses saraus. Isso era realizado, ou seja, esses capítulos, digamos assim, vão dando dando uma noção da atmosfera de vida, né, que ela tinha. É claro que isso tudo também contribui para entender como era a cena, o cenário público, né, no Rio de Janeiro, porque lembro também de uma exposição muito interessante sob a curadoria do Júlio Bandeira, que fala da ópera na independência, nesse período do Brasil, a presença do teatro, né, das óperas, e certamente a Leopoldina, por sua educação, conhecia tudo isso e convivia com isso. Então, todos esses relatos que perpassam a vida dela estão nas cartas, estão também nos jornais. Poucos, Leopoldina, ela não era definitivamente só uma mulher de prendas domésticas, ela era muito mais do que isso. Ela era uma pessoa interessada em política, tanto que ela ficou muito próxima de José Bonifácio, que era o grande conselheiro de Dom Pedro I. A razão da proximidade de Dona Leopoldina com o José Bonifácio é que José Bonifácio era um homem culto. Ele havia morado 30 anos na Europa, era de Santos, mas morou muito tempo na Europa, estudou lá, falava várias línguas, falava alemão, falava francês, era uma pessoa iluminista, né? Quer dizer, ele tinha uma admiração pelo iluminismo. Então isso fazia com que fosse mais fácil a conversa entre eles, né? Os assuntos podiam ser aprofundados, já que a língua era comum, eles podiam conversar na mesma língua. E além dessa questão da língua, eles tinham também ideias próximas, não é? Bom, a relação dela com os membros do conselho, eu tenho para mim que era uma relação, eles respeitavam ela, né? Eles sabiam que ela era uma pessoa formada para ter uma atuação política. Inclusive, devia conhecer mais política que o próprio marido, né? Então eles respeitavam ela, né? E ela estava ali substituindo Dom Pedro. Dom Pedro estava viajando, ela então era princesa regente e acho que eles respeitavam muito. Inclusive o José Bonifácio era muito ligado a ela, então discutindo inclusive justamente a emancipação do Brasil.
se eles não respeitassem, não iam procurá-la para isso. E é isso que esse quadro demonstra, né? Demonstra, ela está ali tendo um papel importante nessa hora da independência, não é? Bem, na minha opinião, eu não posso dizer que a imprensa teve um papel decisivo na queda do absolutismo, mas que ela otimizou em muito a propagação do liberalismo, eu creio que sim. Com relação ao enfraquecimento do pensamento absolutista aqui no Brasil, eu posso dizer, pelos estudos que eu acessei, que a imprensa otimizou em muito a propagação dos ideais liberais nesse período. Inclusive, é sempre bom a gente lembrar que uma das bandeiras que o liberalismo abraçava era a liberdade de imprensa, o que fazia toda a diferença para esse meio de comunicação. Leopoldina era uma mulher culta, inteligente, envolvida e principalmente eu acho que o que me encantou foi o ativismo dela. Ela foi uma construtora da independência do Brasil. Como já dissemos, as circunstâncias ajudam a moldar uma personagem. Sejam fatos, sejam pessoas, conhecidos ou desconhecidos, como é o caso do povo brasileiro, que certamente influenciou Leopoldina em suas decisões. É uma época que a temperatura sobe, as emoções começam a entrar em ebulição, sejam políticas ou sejam pessoais. Leopoldina não se furta de vivê-las e encara-as de frente, enquanto mulher, enquanto imperatriz.